Este foi o segredo que a palavra de Deus me revelou para vencer todos os meus desafios. O dia em que clamei a Deus, sem forças, para continuar. Existem dias em que o peso da vida não parece suportável. Não falo de um simples cansaço físico, mas de uma exaustão da alma, daquelas que não se curam com descanso, mas com sentido. Eu estava exatamente assim. Já não chorava, apenas me sentava em silêncio, como quem espera algo que nem sabe mais se virá. E foi nesse lugar de rendição completa que eu fiz o que não costumo fazer. Parei de tentar entender tudo e simplesmente clamei: Deus, se ainda estás aqui, fala comigo. Não havia nenhuma luz mágica na janela, nenhuma voz audível cortando o silêncio do quarto. Só havia um sentimento profundo de esvaziamento, e dentro dele, um clamor que nem eu compreendia direito. A oração não era bonita, não era organizada, era quase um suspiro desesperado. Mas algo me disse que, naquele momento, Deus me ouvia com mais clareza do que nunca, porque Ele não escuta com os ouvidos, Ele escuta com o coração. Fui até a Bíblia sem saber exatamente por quê. Eu não procurava promessas de vitória, procurava um sinal de que eu não estava sozinha naquela escuridão, que minha dor não era invisível, que o céu ainda sabia o meu nome. E foi ali, entre páginas que tantas vezes pareciam distantes, que algo me puxou. Não fui eu que escolhi o versículo. Foi como se ele tivesse me escolhido, uma parte específica das Escrituras que não me ofereceu alívio imediato, mas um confronto, uma verdade que não massageava meu ego, mas tocava a raiz da minha dor. Era como se a palavra dissesse: eu sei onde dói. E é exatamente aí que vou trabalhar. Foi nesse instante que entendi algo que mudou minha jornada. Deus não responde ao volume do nosso clamor, mas à verdade dele. E o meu, por mais sussurrado que fosse, era verdadeiro. Ele não exigia força de mim. Ele queria presença, queria sinceridade. E pela primeira vez, em muito tempo, eu estava completamente ali, quebrada, mas real, perdida, mas presente, sem forças, mas entregue. Naquele dia, algo começou a mudar. Não fora de mim, mas dentro. Ainda não sabia como venceria os desafios que me cercavam, mas sabia que já não os enfrentava sozinha. Havia uma presença invisível, porém intensa, me envolvendo. E mesmo sem entender tudo, algo em mim já sabia. Aquela palavra havia plantado uma semente. E sementes crescem no escuro antes de florescerem à luz. Quando tudo parecia silêncio, algo me puxou para a Bíblia. O silêncio após o clamor foi quase ensurdecedor. Eu esperava algum sinal, qualquer coisa, uma palavra no coração, um arrepio, um sonho. Mas o que veio foi nada, um vazio. A sensação de que Deus havia me ouvido, mas decidido não responder. E por dias caminhei assim, orando e não sentindo, buscando e não encontrando. Era como andar por um deserto onde até a fé parecia evaporar com o calor da espera. Mas então, de maneira quase imperceptível, algo aconteceu. Não um milagre visível, não uma mudança no mundo externo. Foi algo interior, um incômodo estranho, uma inquietação doce, como se uma presença silenciosa me dissesse: volta à palavra, é lá que eu falo. E sem grandes expectativas, apenas obedeci. Peguei a Bíblia como quem segura uma última esperança, como quem mergulha num poço profundo em busca de um fio de luz. A verdade é que eu não estava procurando um versículo específico. Não queria encontrar uma promessa bonita para colar na parede. O que eu queria era entender o que Deus queria de mim naquele momento. Por que Ele permitira tantas coisas difíceis? Por que parecia calado justamente agora, quando eu mais precisava dele? Foi então que, ao abrir a Bíblia sem roteiro, meus olhos pousaram sobre uma passagem que parecia sussurrar meu nome. Um trecho que falava não sobre vitórias, mas sobre resistência. Não sobre bênçãos visíveis, mas sobre fé em meio à escuridão. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas não há 2000 anos, mas naquela manhã, só para mim. E ali começou algo que eu não esperava. A palavra começou a me ler. Cada versículo que eu lia parecia virar um espelho. Eu não via apenas histórias antigas. Via minha história, minhas falhas, minhas fugas, meus medos. Era como se Deus usasse as Escrituras para me mostrar tudo o que eu precisava ver, mas que
evitava encarar, e foi nesse processo doloroso e ao mesmo tempo libertador que percebi: Deus estava falando e falava alto. Eu é que estava acostumada a escutar só um que queria ouvir. Entendi que muitas vezes o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele não estava me ignorando, estava me curando, e para isso ele precisava do meu silêncio também. Porque só quando calamos o barulho das nossas exigências é que conseguimos escutar o que ele realmente quer nos dizer. A palavra me puxou não para me entreter, mas para me transformar, não para me distrair da dor, mas para me ensinar a atravessá-la com fé. E naquele dia percebi que a Bíblia não é um livro de soluções rápidas, é um manual de reconstrução da alma. Não se trata de respostas imediatas, mas de direção eterna. E quando tudo parecia silêncio, era justamente porque Deus estava me convidando para um novo tipo de escuta, aquela que só se acessa com o coração quebrado e os ouvidos atentos. Foi esse puxão suave, quase invisível, que iniciou minha travessia. Uma travessia onde a palavra seria a luz, e cada versículo, uma semente. O versículo não prometia riquezas, não falava de milagres, nem garantia que tudo ficaria bem de um dia para o outro. Pelo contrário, ele me desarmava, dizia: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Naquele momento, eu não chorei de emoção, chorei de reconhecimento. Era como se cada palavra fosse uma resposta para perguntas que eu já nem sabia formular. Deus não me deu explicações. Eu não tinha todas as respostas, mas começava a compreender que o verdadeiro milagre não era o problema desaparecer. Era eu me tornar alguém capaz de enfrentá-lo, com fé, com coragem e com um novo olhar. A passagem que me encontrou antes mesmo de eu entender, não fui eu que encontrei aquela passagem, foi ela que me encontrou. Eu apenas abri a Bíblia e, de repente, lá estava, como se alguém tivesse deixado uma marca invisível, esperando o dia em que eu precisaria lê-la. Ele me deu presença, e a presença dele valia mais do que todas as respostas do mundo, porque quando a alma sente o toque divino, o desespero cede lugar à confiança. O medo não desaparece, mas perde o poder de comandar. Enquanto eu lia aquelas palavras, algo silenciosamente mudava em mim. Não era uma emoção passageira. Era como se o coração, que estava fragmentado, começasse a se recompor. Eu percebi que aquela promessa não era um consolo genérico, era uma convocação. Deus não estava apenas dizendo que estaria comigo, Ele estava me lembrando de quem eu era nele. Uma filha sustentada, guiada e fortalecida, mesmo quando tudo ao redor insistia em ruir. As lágrimas, dessa vez, não vieram de fraqueza, vieram de alívio, porque entendi que não precisava mais lutar sozinha. O segredo não era vencer o desafio, mas permanecer firme durante ele. A palavra não apagou as circunstâncias, mas reacendeu a minha esperança. Foi ali que percebi: quando Deus quer falar, Ele usa o que é eterno, e sua voz, quando toca o coração, não precisa de explicação, apenas de entrega. Por dias, aquele versículo ecoou dentro de mim. A cada dificuldade ele voltava, a cada pensamento de desistência, ele sussurrava: eu te sustento. E aos poucos, aprendi que o verdadeiro poder da palavra não está em ler, mas em deixar que ela nos leia, que ela invada as brechas, cure o que ainda sangra e traga luz onde a alma ainda se esconde na sombra. Foi então que compreendi que Deus não me entregava apenas uma frase bonita. Ele me oferecia um caminho, um novo modo de caminhar, mesmo quando os pés tremem. Um modo de olhar o impossível e ainda assim seguir, porque a fé não é sobre entender, é sobre confiar. Aquela passagem me encontrou antes que eu a compreendesse, porque Deus sabia que minha mente ainda resistiria, mas o meu coração já estava pronto. Ele sabia que eu não precisava de lógica, e sim de direção, que a força viria, não quando o cenário mudasse, mas quando eu deixasse de lutar contra ele. E naquele instante, entre o choro e o silêncio, entre o medo e a paz, eu entendi:
não era a palavra que eu estava lendo, era Deus me ensinando a caminhar com Ele dentro da palavra. Nada mais seria o mesmo depois disso. A Bíblia deixava de ser um livro distante e se tornava uma carta viva, escrita há séculos, mas entregue para mim naquele exato momento. Eu não sabia ainda o que enfrentaria adiante, mas já tinha um segredo dentro de mim. Deus fala mais claramente quando o mundo cala, e a sua voz, uma vez ouvida, muda tudo. Até o modo como enxergamos o que parecia impossível de suportar. O segredo não estava na promessa, mas na direção. Durante muito tempo, quando lia a Bíblia, buscava promessas, procurava versos que garantissem vitória, livramento, restituição. Eu queria segurança. Queria saber o final da história antes mesmo de viver o meio. Mas depois daquela noite, algo em mim mudou. Eu parei de procurar as promessas que me agradavam e comecei a escutar as direções que me transformavam. A verdade é que a promessa conforta, mas a direção constrói. E Deus, naquele momento, não queria apenas me consolar, Ele queria me conduzir, mostrou que a força não viria daquilo que Ele faria por mim, mas daquilo que Ele faria em mim enquanto eu obedecia. E obedecer naquela fase era continuar, mesmo sem sinais, mesmo sem aplausos, mesmo sem certezas visíveis. Foi então que percebi o maior segredo que a palavra me revelou. Deus não dá atalhos, Ele oferece caminhos. E os caminhos de Deus não são para quem quer chegar rápido, são para quem quer chegar firme. Eu não precisava entender tudo, só precisava dar o próximo passo, porque a fé verdadeira não espera garantias. Ela segue confiando na voz que diz, vai, porque eu estou contigo. Havia uma ternura profunda nas direções que Deus me dava. Não eram gritos de comando, eram sussurros de cuidado. Às vezes Ele dizia, silencia, outras vezes, levanta, e em muitas ocasiões, apenas me fazia sentir paz no peito. Aquela paz, que por si só, já era a resposta. Descobri que a direção divina é, muitas vezes, silenciosa. Não vem com placas, vem com discernimento. Não exige pressa, exige presença. Enquanto o mundo pedia performance, Deus me pedia obediência. Enquanto eu achava que vencer era conquistar, Ele me mostrava que vencer era permanecer. Permanecer firme, mesmo quando o chão parecia desaparecer. E ali, na obediência simples e profunda, comecei a experimentar algo que nenhuma vitória externa poderia me dar firmeza interior. A direção que Deus me deu não anulou as dificuldades, mas me preparou para elas. A cada passo de fé, eu percebia que algo novo nascia dentro de mim. Eu já não era movida pelo medo, mas pela confiança. Não esperava mais que tudo ficasse fácil, mas que tudo fizesse sentido. Mesmo que só mais tarde. A palavra me ensinava a caminhar como quem já tem uma promessa, mesmo sem vê-la. E aos poucos entendi que a direção era na verdade a própria promessa. Porque quando Deus guia, Ele garante, e o caminho que Ele abre, ninguém fecha. Não importa quão estreito pareça ser. Se Ele mandou seguir, a vitória não está no fim, está na fidelidade de cada passo. Quantas vezes pedi que Deus tirasse o peso, quando na verdade Ele queria me ensinar a carregá-lo com leveza. Quantas vezes questionei o porquê, quando Ele só queria que eu perguntasse para onde. Entendi que o segredo da palavra não era uma promessa mágica que me tiraria dos meus problemas, mas uma direção sagrada que me ensinaria a atravessá-los com propósito. E então tudo mudou. Parei de orar pedindo apenas livramento e comecei a pedir clareza. Parei de reclamar da demora e comecei a agradecer pelo processo, porque a direção de Deus é, na verdade, um milagre mais discreto e poderoso que existe. Ela não muda o mundo à nossa volta, muda a forma como a gente caminha por ele. E foi assim que descobri que a fé não precisa ver o final da estrada. Ela só precisa confiar no Deus que segura a mão, porque quem anda com Ele, mesmo no escuro, não tropeça, floresce, mesmo na dor, aprende, mesmo na dúvida, continua. E isso por si só já é uma vitória maior do que qualquer conquista. A verdade que me confrontou. O problema não era só externo. Durante muito tempo culpei o mundo, as circunstâncias, as pessoas, os desafios. Era como se tudo o que me acontecia fosse responsabilidade de algo ou alguém fora de mim. Era mais fácil, assim,
Atribuí a dor a quem me feriu, a solidão aos que me abandonaram, a angústia ao cenário difícil que se formava ao redor. Mas quanto mais eu colocava o foco fora, mais vazia eu me sentia por dentro. Foi a palavra de Deus que me trouxe o espelho e me mostrou que, embora muita coisa tivesse sim vindo de fora, rejeições, traições, portas fechadas, a forma como tudo isso me afetava vinha de dentro. O mundo não tinha o poder de me destruir, mas minhas crenças silenciosas, minhas feridas não tratadas, essas sim estavam me sabotando. Eu não precisava apenas de soluções, eu precisava de cura. Foi como se Deus dissesse: você não está sendo esmagada pelas circunstâncias, está sendo esmagada pelo peso que colocou sobre si mesma, suas cobranças, seu perfeccionismo, sua exigência constante de ser forte o tempo todo. Aquilo me desmontou, porque até então eu achava que estava sendo vítima, e de certa forma estava, mas a maior opressora ali dentro era eu mesma. A palavra confrontou meu orgulho disfarçado de autossuficiência. Me mostrou que minha mania de tentar controlar tudo era, na verdade, um grito de medo, que minha resistência em perdoar era, na verdade, um pedido de ajuda, que minha pressa era fuga, que minha ansiedade era a voz da alma que não confiava no tempo de Deus. Perceber isso doeu, porque era muito mais fácil eu seguir culpando os outros. Mas também foi libertador, porque se o problema estava dentro, a transformação também poderia começar ali. Eu não precisava esperar o mundo mudar. Eu podia mudar o que habitava em mim. E isso me devolvia o controle. Não sobre tudo, mas sobre mim mesma. Foi nesse ponto que o Espírito Santo começou a operar, não para me livrar do mundo, mas para me reorganizar por dentro. Ele foi tirando, camada por camada, tudo aquilo que me impedia de viver com leveza. O medo de não ser amada, a necessidade de aprovação, a comparação constante com os outros, a culpa pelo que passou. Era como se Deus estivesse limpando o terreno do meu coração para plantar algo novo. A palavra foi como um bisturi espiritual. Cortava sim, mas com precisão. E cada corte abria espaço para cura, para reconstrução, para a verdade. Descobri que minha identidade estava muito mais ligada ao que Deus dizia sobre mim do que ao que as circunstâncias gritavam. Que o não que levei de alguém não definia meu valor, que a rejeição não diminuía minha essência, só revelava quem realmente permanecia. E quando comecei a olhar para dentro com mais verdade, deixei de buscar respostas rápidas e comecei a aceitar os processos. Percebi que a maturidade espiritual não é ausência de dor, mas capacidade de permanecer fiel a Deus, mesmo em meio a ela. Que a fé real não é gritar vitória, mas aprender com cada cicatriz. Ali, naquele confronto interno, algo mudou, não porque tudo ficou mais fácil, mas porque eu me tornei mais forte. Aprendi que a batalha mais difícil não é contra o que nos acontece, mas contra o que acreditamos sobre nós mesmos. E quando Deus vence dentro, o mundo de fora já não tem o mesmo peso. Não precisei me tornar outra pessoa. Precisei me reencontrar com quem eu era antes das feridas. E esse reencontro foi possível porque a palavra não me julgou. Ela me acolheu, me corrigiu com amor, me conduziu à verdade não para me expor, mas para me restaurar. E foi nesse lugar de confronto que experimentei a verdadeira liberdade. A fé que eu dizia ter era fé condicionada. Eu dizia que tinha fé, falava de Deus, orava com fervor, compartilhava versículos e repetia que confiava nele, mas bastava algo fugir do meu controle, um plano não sair como eu esperava, ou uma oração não ser respondida do jeito que eu queria, para tudo desabar dentro de mim. Foi então que percebi, o que eu chamava de fé era na verdade uma expectativa travestida de devoção. Minha fé estava condicionada a bênçãos, a resultados, a sinais visíveis. Enquanto tudo dava certo, eu agradecia. Quando as portas se abriam, eu dizia que era Deus. Mas no dia em que o céu ficou em silêncio, no momento em que o chão sumiu sob meus pés, percebi o quanto ainda era imatura. Eu confiava mais no que via do que naquele que nunca se vê, mas que tudo sustenta. Essa constatação me partiu por dentro, porque eu achava que estava caminhando com fé, quando na verdade estava apenas negociando com Deus. Dizia: Senhor,
eu confio. Mas pensava, contanto que seja do meu jeito. Dizia, tua vontade. Senhor, mas lá no fundo esperava que essa vontade coincidisse com a minha. Foi a dor que me ensinou o que é fé verdadeira. Não aquela que exige provas diárias do amor de Deus, mas a que permanece mesmo quando tudo diz o contrário. A fé que não exige que a tempestade passe, mas que sustenta o barco enquanto as ondas ainda rugem. A fé que não faz barganhas, mas se entrega mesmo sem entender. Lembro do dia em que olhei para o céu e disse, Deus, mesmo que nada mude, mesmo que tudo continue doendo, mesmo assim eu vou confiar. E naquela oração fraca, quebrada, senti a presença mais forte de toda a minha vida. Não foi resposta, não foi milagre, foi presença, silenciosa, mas real, como se o céu dissesse, agora sim, você entendeu. A partir dali, minha relação com Deus mudou. Ele deixou de ser o solucionador dos meus problemas e passou a ser meu companheiro na dor. Deixei de buscar apenas milagres e passei a buscar intimidade. Descobri que muitas vezes o que Deus quer nos dar não é uma nova circunstância, mas um novo coração para lidar com ela. O estoicismo me ajudou a aprofundar ainda mais essa visão. Aprendi com ele que controlar o externo é ilusório. O que posso e devo dominar é minha mente, minhas emoções, minhas reações. Fé madura é aquela que não se desespera com a incerteza, mas que planta raízes profundas na confiança, não na ausência de sofrimento, mas na certeza de que tudo tem um propósito maior. Mesmo quando não se vê, foi difícil abrir mão da fé-condição. Ainda hoje, às vezes, me pego tentando merecer a bênção, como se Deus fosse um chefe esperando meu desempenho. Mas aí me lembro, Deus é Pai, e Ele não está contando meus acertos para me recompensar. Ele está me moldando por amor. Mesmo quando eu não entendo o processo, a verdadeira fé nasceu quando eu parei de esperar garantias. Quando entendi que a confiança mais bela é aquela que continua mesmo no escuro. Quando vi que o milagre maior não era a solução imediata, mas o fato de eu ainda estar de pé, apesar de tudo, quando percebi que há força em continuar acreditando, mesmo depois de tantas decepções. Hoje, minha fé não grita. Ela sussurra, não precisa convencer ninguém, nem mesmo a mim. Ela apenas permanece, discreta, profunda, viva, e quando a vida balança, ela me ancora. Não porque sei o que vai acontecer, mas porque sei quem está comigo, mesmo que o céu esteja em silêncio. E é nesse lugar de confiança silenciosa que a verdadeira transformação acontece. Porque a fé, que não depende de circunstâncias, é a que realmente move montanhas. Não as de fora, mas as que existem dentro de nós. Deus me deu a força, mas me ensinou a usá-la em silêncio. Quando eu orava pedindo força a Deus, imaginava que essa força viria como um trovão, algo visível, poderoso, incontestável. Eu esperava por sinais grandiosos, reações imediatas, mudanças radicais que mostrassem para mim e para os outros que Deus estava agindo. Mas Deus não grita, Ele sussurra, Ele não empurra, Ele convida. E quando a força chegou, não foi para fora, foi dentro. A força que Deus me deu não apareceu no tom da minha voz, nem nos meus argumentos. Ela não veio para me fazer vencer debates ou provar que eu estava certa. Não foi força para confrontar, para rebater, nem para me exaltar. Foi uma força silenciosa, aquela que nos faz respirar fundo quando tudo dentro de nós quer gritar. A força de não reagir no impulso. A força de permanecer, mesmo quando tudo nos empurra para desistir. Essa força não brilhou aos olhos do mundo, mas brilhou dentro de mim quando, em silêncio, consegui segurar uma lágrima na frente de quem me feriu. Quando, calada, entreguei para Deus uma dor que parecia grande demais para suportar sozinha. Quando respirei fundo e escolhi não responder com ódio, mesmo tendo todas as razões para isso, foi aí que percebi: Deus não me fortaleceu para mostrar poder, mas para revelar controle. Não para me vingar, mas para me curar. Porque há uma força que só se manifesta quando aprendemos a confiar mais na ação de Deus do que na nossa própria reação. E essa força é um dom espiritual que se revela em silêncio. O mundo espera reações barulhentas, gritos, justificativas,
provas de que você não é fraco, mas a espiritualidade verdadeira caminha no sentido oposto. Ela te ensina que a verdadeira força é o domínio próprio, que o fruto do Espírito não é a fúria que acerta, mas a mansidão que entende, que a coragem maior não é bater de frente, mas ajoelhar-se em oração quando tudo o que você queria era bater a porta e sumir. Foi nesse silêncio que eu descobri uma nova forma de existir. O estoicismo me ensinou que quem governa a si mesmo é mais forte do que quem conquista cidades. E a palavra de Deus confirmou que há bênçãos que só desabrocham quando o coração se aquieta. Deus não nos chamou para vencermos no grito, mas para vencermos na fé. E a fé muitas vezes se manifesta na ausência de ruído. Lembro de noites em que eu apenas chorava, sem ter palavras para orar, e sentia, mesmo assim, que Deus estava ali, não dizendo o que fazer, mas apenas me sustentando, como se dissesse: fique, apenas fique, isso também vai passar. E passava, não de repente, mas aos poucos, como uma tempestade que perde força enquanto o sol começa a romper entre as nuvens. Com o tempo, percebi que a força que Deus me deu não era para impressionar ninguém, era para me manter firme, enquanto tudo ao redor parecia ruir. Era para me lembrar que a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença dele em meio a eles, e que quanto mais silenciosa a minha alma ficava, mais clara se tornava a direção que ele me dava. Hoje, entendo que o silêncio foi meu campo de batalha, e foi ali, onde ninguém viu, que venci as maiores guerras da minha vida. Não por mérito meu, mas porque aprendi a confiar. Porque entendi que Deus age melhor quando não o interrompemos com nossos medos e planos ansiosos. A força que Deus dá não precisa de plateia, porque quem vive para agradar a Deus não se preocupa em ser entendido por todos. Quem busca agradar o céu aprende a caminhar sem a aprovação da terra. E isso muda tudo, porque a alma que aprendeu a andar em silêncio diante dos homens, aprendeu também a ouvir o sussurro de Deus. A palavra começou a me transformar por dentro. No começo, eu li a Bíblia como quem procura respostas prontas. Queria versículos que curassem, que resolvessem, que justificassem minha dor. Procurava promessas que me dissessem que tudo ia mudar, que a tempestade passaria rápido, que o que eu havia perdido voltaria. Mas aos poucos, fui percebendo que a palavra de Deus não é uma farmácia espiritual. Ela é um espelho, e foi ali, nesse reflexo sagrado, que comecei a ver as rachaduras que eu não queria enxergar. Não as que os outros tinham deixado em mim, mas as que eu mesma carregava e escondia. A Bíblia não gritava comigo, não apontava dedos, mas a cada leitura algo sutil acontecia. Uma frase me incomodava, um exemplo me tocava, um mandamento me colocava em silêncio. Era como se Deus, em sua paciência infinita, dissesse: filha, você quer que eu mude as coisas lá fora, mas primeiro preciso curar o que está aqui dentro. A transformação não foi um raio, foi uma brisa constante, que foi moldando meus pensamentos, minhas crenças, meus sentimentos. Comecei a perceber o quanto eu era guiada por feridas antigas, por palavras malditas, por rejeições que eu nunca havia entregado verdadeiramente a Deus. E a palavra, com sua luz suave, foi clareando cada canto escuro da minha alma. Um dia, li sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E entendi que o meu coração estava cercado por muros, muros que construí para me proteger, mas que também me impediam de viver plenamente. A palavra começou a demolir esses muros, tijolo por tijolo, com verdade, com graça, com amor. E à medida que ela me moldava, comecei a ver as coisas ao meu redor de maneira diferente. Pessoas que antes me feriam, agora me despertavam compaixão. Situações que antes me deixavam desesperada, agora me convidavam à oração. A palavra não mudou os problemas, mudou os olhos com os quais eu os via. Eu que antes só queria sobreviver, comecei a entender que era viver com um propósito. Eu que esperava milagres que resolvessem tudo de fora para dentro. Comecei a perceber que o verdadeiro milagre era viver com paz, mesmo quando tudo ao redor ainda parecia confuso. E essa paz não era fruto da negação, era fruto da transformação. A palavra me ensinou a não reagir como antes, a perdoar,
mesmo quando não havia pedido de desculpas, a amar mesmo quando o outro não merecia, a falar menos e orar mais, a confiar mesmo sem entender. E tudo isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo, um caminho, e a cada passo sentia Deus mais perto. Houve momentos em que fechei a Bíblia e chorei, não porque não entendi, mas porque entendi demais, porque aquela palavra me atravessava. E era isso que eu precisava, ser atravessada por Deus, ser quebrada por Ele, para então ser reconstruída pelas suas mãos. Hoje, eu olho para trás e vejo, a mulher que eu era está sendo, dia após dia, transformada, não por doutrinas, não por discursos, mas por uma relação viva com a palavra. Porque quando a Bíblia deixa de ser apenas um livro e passa a ser alimento, tudo muda. A mente muda, o coração muda, a vida muda. E se alguém me perguntasse qual foi o momento exato em que essa transformação começou, eu diria: foi quando parei de ler a Bíblia para encontrar o que eu queria ouvir e comecei a deixar Deus me dizer o que eu precisava aprender. Cada desafio revelou uma parte de mim que ainda precisava de cura. Durante muito tempo, eu acreditei que os desafios eram obstáculos injustos, pedras no caminho, fruto de azar ou castigo divino. Toda vez que algo dava errado, eu me perguntava: por que, Deus? Por que comigo? O que eu fiz de errado? Mas quanto mais a palavra me moldava, mais meu olhar mudava. E um dia, entendi algo que mexeu com tudo dentro de mim. Os desafios não vinham para me destruir, vinham para me mostrar onde eu ainda estava ferida. Foi como se Deus, com imensa delicadeza, dissesse: filha, eu não permiti esse sofrimento para te punir. Permite para te curar aquilo que me machucava, doía tanto, não apenas pelo que era, mas porque tocava feridas antigas, rejeições que nunca foram tratadas, medos que eu apenas escondi, crenças que me sabotavam em silêncio. Cada desafio se tornou um espelho, um reflexo doloroso, mas necessário. Quando fui traída, não doeu só a traição, doeu o medo de não ser suficiente. Medo que nasceu ainda na infância, quando precisei lutar por atenção. Quando perdi uma oportunidade, não sofri apenas a perda, sofri o peso de me sentir incapaz, como se falhar fosse uma confirmação de que eu não era digna de vencer. Foi então que percebi: os desafios expõem sim, mas não para envergonhar. Expõem para iluminar, para revelar com clareza o que está oculto. E só o que é revelado pode ser curado. Deus não estava interessado em manter minhas feridas escondidas debaixo de maquiagem espiritual. Ele queria tocar nelas, mesmo que isso doesse no início. Porque só quem toca, cura. A palavra começou a me ensinar a não fugir da dor, mas a atravessá-la com consciência. Como o ouro no fogo, a alma precisa ser refinada. E a dor, por mais difícil que seja, é parte desse processo sagrado. Não existe amadurecimento sem enfrentamento. Não há cura sem exposição da ferida. E quanto mais eu enfrentava, mais entendia que minha dor não era o fim da história. Era só o ponto de virada. Foi no meio das crises que eu descobri a mulher que estava escondida em mim. Uma mulher forte, sensível, resiliente. Que chorava, sim, mas que chorava de pé. Que se ajoelhava para orar, não para desistir. Lembro de uma madrugada em especial, um daqueles momentos em que tudo parecia perdido. Meus planos, frustrados, minhas emoções, em ruínas, e foi ali, sozinha no escuro, que senti Deus me dizer: não tente entender agora, apenas fique, permita que essa dor revele o que você ainda precisa entregar. Eu chorei como há tempos não chorava, não de desespero, mas de rendição. Pela primeira vez, não lutei contra o que estava sentindo, apenas deixei Deus agir ali, naquele abismo. A partir daí, tudo começou a mudar, não fora de mim. Mas, dentro, os desafios continuaram. A vida não ficou mágica, mas agora, cada dificuldade era uma conversa entre mim e Deus. Em cada dor, Ele perguntava: você confia em mim? E aos poucos, minha resposta se firmava: sim, Senhor. Eu confio, mesmo quando não entendo, mesmo quando dói. Hoje,
Olho para cada desafio com outros olhos, não como inimigos, mas como instrumentos. Ferramentas que Deus usou para me lapidar, situações que me ensinaram a confiar mais, a perdoar mais, a depender menos do mundo e mais da presença dele. Cada dor trouxe uma lição. Cada queda, uma nova chance. Cada perda, um realinhamento com o que realmente importa. E se eu pudesse voltar no tempo, não pediria para evitar os desafios. Pediria apenas para aprender mais rápido com eles. Porque entendi que não era sobre vencer tudo, era sobre deixar que cada desafio me revelasse mais da mulher que Deus estava formando dentro de mim. O segredo que a palavra revelou: quem caminha com propósito não se perde. Houve um tempo em que eu acreditava que vencer na vida significava não cair, não errar, não sofrer. Eu via as dificuldades como desvios, como se cada dor me afastasse do que Deus queria para mim. Mas eu estava enganada. Profundamente enganada. A palavra de Deus me revelou um segredo que transformou a forma como eu encaro tudo. Não é o caminho fácil que prova que você está no lugar certo. É o propósito que te mantém firme, mesmo quando o chão some debaixo dos seus pés. Porque quem caminha com propósito não se perde. E eu me perdi em expectativas que não eram minhas, em caminhos que agradavam os outros, em promessas que pareciam mais brilhantes do que verdadeiras. Segui estradas largas, buscando aprovação, reconhecimento, estabilidade, mas mesmo cercada de coisas que pareciam certas, por dentro havia um vazio, uma inquietação que não cessava. Algo gritava: esse não é o seu lugar. Foi a palavra que me chamou de volta. Não com culpa, não com condenação, mas com amor. Aquele amor que sussurra no fundo da alma: você nasceu para mais, e eu vou te mostrar como voltar. Eu me vi então como ovelha desgarrada, não por maldade, mas por distração. E Deus, como bom pastor, não veio me punir. Ele veio me encontrar. Foi nesse reencontro com a palavra que entendi. Propósito não é um destino fixo, é um movimento contínuo. É saber por que você levanta da cama, por que você resiste, quando tudo quer te derrubar. É ter clareza do para quê. Mesmo quando você ainda não sabe o como o propósito é, quando a sua dor vira ponte, quando o seu fracasso se transforma em testemunho, quando você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar o que Deus quer me ensinar com isso. Ali naquela revelação, tudo fez sentido. A traição, o silêncio, a solidão, os recomeços, as perdas, os nãos da vida. Nada disso foi à toa. Cada pedaço da minha dor compunha o mapa do meu propósito. Deus não desperdiça lágrimas. Ele as recolhe e planta nelas sementes de algo maior. Passei a olhar para os meus desafios com outro coração. Eles deixaram de ser obstáculos e se tornaram degraus. Aprendi que até mesmo o desvio aparente pode fazer parte do plano, porque com Deus, o que parece atraso é preparação, o que parece ruína é alicerce, e o que parece fim é só o início de algo muito maior. A palavra de Deus me ensinou que viver com propósito não é viver sem dor, é viver com sentido, é carregar a cruz, sabendo que há ressurreição, é suportar o deserto sabendo que há uma terra prometida esperando, e é sobretudo entender que cada passo, mesmo o mais difícil, me leva a me tornar quem Deus sonhou que eu fosse. E isso mudou tudo, porque quando você caminha com propósito, até o choro tem sentido. A noite escura não te assusta tanto, porque você sabe que não está andando em círculos. Você está sendo guiado, mesmo que os olhos não vejam, o coração sente. Há uma mão te conduzindo, um cuidado invisível, um plano sagrado em andamento. Hoje eu caminho com cicatrizes, mas com fé. Carrego marcas, mas também uma direção. Aprendi que não preciso mais saber todos os detalhes do caminho. Basta confiar em quem traçou a rota, porque ele não falha. E se ele começou a boa obra, ele vai completar em mim, em você. Em todos que escolhem caminhar, mesmo quando as forças vacilam, esse é o segredo que a palavra revelou. Quem caminha com propósito não se perde. Pode até tropeçar, pode até cair, mas não se perde, porque Deus não abandona quem caminha com Ele. E essa certeza é o que me sustenta todos os dias.
Hoje, enfrento batalhas com paz. Não porque tudo está fácil, mas porque sei quem me sustenta. Há uma paz que o mundo não entende, uma serenidade que não depende das circunstâncias, que não nasce quando tudo se acalma, mas justamente quando a tempestade ainda ruge lá fora. E mesmo assim, por dentro, há silêncio. Eu só fui descobrir essa paz quando parei de lutar sozinha. Quando entreguei minhas armas e assumi que, sem Deus, eu não conseguiria mais dar um passo. Durante muito tempo eu achei que ter fé era não sentir medo, que ser forte era nunca vacilar. Mas descobri que fé verdadeira é continuar mesmo com o coração tremendo. É olhar para o caos e dizer, com voz firme, Deus está comigo, e isso me basta. Essa fé não anula a dor. Ela ilumina o caminho em meio à dor. Antes, toda dificuldade me abalava. Cada desafio parecia um sinal de que eu estava no caminho errado. Hoje entendo que não é a ausência de obstáculos que mostra a direção certa, mas a presença de propósito mesmo nas lutas. Quando Deus é o meu sustento, eu posso atravessar desertos com a alma firme, porque sei que não estou sozinha. A grande mudança não aconteceu do lado de fora. Meus problemas não desapareceram como num passe de mágica. Ainda enfrento dias difíceis, decisões complicadas, noites silenciosas em que as dúvidas sussurram mais alto que as certezas. Mas há uma diferença. Hoje eu sei onde está a minha rocha. E não é em mim, não é nas pessoas, é nele. A palavra de Deus se tornou o meu alimento diário. Não mais uma leitura apressada ou ritual vazio, mas uma fonte viva que me sustenta em cada manhã. Quando o mundo diz não vai dar, é ela que me lembra. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando o medo se aproxima, é ela que me sussurra. Não temas, porque eu sou contigo. E essa confiança muda tudo. Passei a andar com leveza, mesmo carregando pesos, porque a leveza não vem da ausência de carga, mas da certeza de que não estou carregando sozinha. Jesus me ensinou a colocar sobre ele os meus fardos. E quando faço isso, até as dores mais antigas começam a perder o poder que tinham sobre mim. É como se cada passo, mesmo em meio às incertezas, estivesse ancorado em algo eterno. Quando me falta força, lembro: o Senhor é a minha força. Quando me falta direção, eu oro: guia-me, Senhor, pelos teus caminhos. E mesmo que eu não ouça a resposta de imediato, sigo caminhando, porque a confiança é maior que a dúvida. Essa paz é como um abrigo dentro da alma. Não importa o que esteja acontecendo ao redor. Há um lugar secreto onde Deus me encontra. É ali que choro sem medo, que falo tudo o que o coração não sabe dizer, que silencio e deixo que Ele me refaça. Hoje, enfrento batalhas com paz, não porque tudo ficou fácil. Pelo contrário, algumas lutas se intensificaram, mas eu mudei. Minha postura mudou, minha fé cresceu, e com ela cresceu também minha certeza de que a vida com Deus não é sobre ausência de guerra, mas sobre presença de paz no meio dela. Essa paz é o maior testemunho, porque quando tudo em volta grita desespero e você permanece firme, algo acontece. As pessoas notam, você se torna uma luz, não porque nunca caiu, mas porque aprendeu a levantar com dignidade. E isso inspira, isso cura, isso aponta para o Deus que sustenta. Não é sobre fingir que está tudo bem, é sobre crer que mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus continua no controle, e Ele sempre esteve. Hoje posso olhar para trás e agradecer até pelas dores, porque elas me ensinaram a confiar, me moldaram, me prepararam, e agora, cada cicatriz conta uma história, não de derrota, mas de superação. Não de fragilidade, mas de uma fé que foi provada no fogo e não se desfez. Essa é a paz que a palavra construiu em mim, uma paz que não depende das respostas que recebo, mas da presença que caminha comigo. E enquanto essa presença estiver comigo, e ela sempre está, eu posso enfrentar qualquer batalha. O segredo era simples, mas mudou tudo. Deus não tira o peso, Ele me fortalece para carregá-lo. Durante muito tempo, eu orei para que Deus tirasse de mim as dores, as perdas, os medos, os desafios que pareciam não ter fim. Eu suplicava com sinceridade: Senhor, tira esse peso das minhas costas. Eu não aguento mais. Esperava que em algum momento Ele fizesse tudo desaparecer.
como se a vida pudesse se transformar num campo florido, sem pedras, sem subidas, sem cruz. Mas Deus não respondeu como eu queria, Ele respondeu como eu precisava. E foi aí que tudo mudou. Porque o verdadeiro milagre não foi a eliminação do fardo. Foi a força que Ele colocou dentro de mim para carregá-lo. Uma força que não era minha, que não veio do meu esforço, da minha inteligência ou da minha resistência. Veio do alto, veio da graça, veio dele. A palavra de Deus nunca prometeu um caminho sem dor. Pelo contrário, Jesus disse: "No mundo tereis aflições", mas logo em seguida Ele afirmou: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." A vitória dele me dá coragem. A vitória dele me dá chão. Quando compreendi isso, parei de esperar que as circunstâncias mudassem e comecei a permitir que a palavra me transformasse. Em vez de clamar por um caminho mais leve, passei a clamar por ombros mais fortes. Em vez de buscar atalhos, comecei a buscar profundidade. A Bíblia, como espada e bálsamo, começou a cortar e curar. Ela mostrou tudo o que eu precisava deixar para trás: orgulho, medo, falsa autonomia, aquela mania de querer resolver tudo sozinha. E ao mesmo tempo, ela foi reconstruindo meu interior, tijolo por tijolo, com as promessas eternas de quem conhece cada parte da minha alma. Eu parei de fugir da dor, parei de evitar o confronto com as minhas sombras e comecei a caminhar com elas, lado a lado, sabendo que a luz de Deus brilha mais forte, exatamente nos meus pontos mais escuros. Foi aí que percebi: o segredo não era escapar da luta, era permanecer de pé, com fé, no meio dela. Hoje eu entendo. Deus permite certas dores, não porque quer me ver sofrer, mas porque elas têm o poder de revelar versões minhas que eu nem sabia que existiam. A rejeição me mostrou minha sede de amor verdadeiro. A perda me ensinou a valorizar o que permanece. A solidão me levou para mais perto dele. O peso nunca foi o problema era a forma como eu olhava para ele. Antes, o peso era castigo, hoje é treinamento. Antes, o peso me esmagava, hoje me fortalece. Antes, eu gritava: "Por que o Senhor?" Hoje eu oro: "Para quê, Senhor?" E ele responde: "Para que você descubra quem é. Quando está comigo, a vida não ficou mais fácil, mas ficou mais significativa. Agora eu sei que há um propósito em cada dor, que nenhuma lágrima é desperdiçada, que cada queda tem um recomeço, e que o amor de Deus é mais real que tudo o que meus olhos podem ver. Deus não tirou a cruz, mas me ensinou a carreguela com dignidade, e quando minhas pernas falham, Ele me carrega nos braços." O segredo era simples, tão simples que eu levei anos para entender. Não é sobre uma vida sem tempestades. É sobre ter um Deus que caminha comigo por entre as águas. E se Ele está comigo, nada, absolutamente nada, poderá me parar.